Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a professora Taina e esse é o nosso cronograma de atividades dessa semana. Atividades da semana de 9 de agosto ao dia 13 de agosto. Então, como vocês podem observar aí na capa da atividade de vocês, ontem, dia 9 de agosto, nós comemoramos o Dia Internacional dos Povos Indígenas. E como nós já estamos estudando várias culturas que deram origem à nossa civilização atual, entre elas, né, a cultura indígena, que nós já estudamos bastante, nós já podemos observar que não é só no Brasil que nós possuímos, né, povos indígenas. Então a prof colocou aqui para vocês na capinha das nossas atividades essa lembrança dessa data, e eu gostaria que vocês pintassem com bastante capricho, tá? Então, hoje, terça-feira, nós temos nossas atividades de História e de Geografia. Hoje, dia 10 de agosto. Vamos lá. Nas nossas atividades de História, nós vamos usar como referência as páginas 81 e 82 do livro didático. Então, a professora vai enviar para vocês o vídeo com a leitura do texto e, após fazer a leitura, vocês vão responder. Descreva lá no número 1. Descreva como era o desenvolvimento da sociedade cuxita. Então, nós estamos estudando todas as sociedades antigas, né, que formaram a civilização e deram origem à nossa sociedade atual. E nessas páginas aqui nós temos o texto sobre o reino de Kush, que foi uma sociedade que existiu há muitos anos atrás, e ela possuía uma estrutura, uma organização política e social, né, que foi dando origem ao que nós vemos hoje. Então, vocês vão fazer a leitura lá do texto e vão descrever no número 1 como era o desenvolvimento daquela sociedade naquela época. No número 2, vocês vão observar uma imagem que está lá na página 82. E vão responder qual elemento da cultura egípcia foi incorporado pelos cuxitas e que nós conseguimos observar nessa imagem da página 82. No número 3, eu quero que vocês expliquem o que era o título Candace, que era um título concedido a algumas mulheres no reino de Cush. Então, o texto vai falar sobre as Candaces, quem elas eram, o que elas faziam. E vocês vão explicar o que era ser uma Candace, tá? No número 3. E no número 4, vocês vão citar duas mulheres Candaces que foram encontradas no texto e os feitos que essas mulheres realizaram, tá? Então, vocês vão dizer o nome delas e o que cada uma delas fez, ok? Na nossa atividade de geografia, nós vamos utilizar o texto da página 70 até a página 73. Então, após a leitura, nós vamos responder. Número 1. De acordo com as fotos dos pratos típicos da página 70, cite os principais países de origem de grupos de imigrantes que vieram para o Brasil. Então, nas nossas atividades de geografia, nós estamos vendo sobre os povos que vieram para o Brasil e formaram, né, a nossa cultura. Nós tivemos, inclusive, aquele poema dos inclassificáveis, que falava sobre a miscigenação de raças presente aqui no Brasil. E lá na página 70, existem pratos típicos que foram incorporados à nossa culinária, que são originários de alguns países. Vocês não vão colocar aqui o nome dos pratos típicos, tá? Prestem atenção. Apenas o nome dos países da onde esses pratos são originários. Porque se esses pratos estão presentes na nossa cultura, significa que os países de onde esses pratos vieram, né, enviaram muitos imigrantes para o nosso país também. No número 2, vocês vão observar um mapa lá da página 71 e responder de quais países que vieram os principais grupos de imigrantes para o Brasil no período de 1822 a 1940. Então, prestem atenção.
No número 1 são os países de origem dos grupos de imigrantes que trouxeram pratos típicos para o Brasil. E no número 2 são os países da onde vieram os principais grupos de imigrantes para o nosso país, tá? No número 3, vocês vão responder se vocês conhecem algum estrangeiro e citar a sua origem. É uma resposta pessoal, né? Se você conhece alguém que veio de outro país para o Brasil, pode ser até algum parente. O meu avô, o meu bisavô veio da Itália, veio da Espanha, veio de Portugal, né? Vocês vão colocar aqui se conhecem sim ou não e o país de onde essa pessoa veio. A professora, por exemplo, os meus tataravós e os meus bisavós, eles eram italianos, eles vieram para o Brasil. Os meus bisavós ainda eram crianças quando vieram para cá, né? Então, a descendência, a origem, né, da família que originou a família da professora veio lá da Itália, lá atrás, né? Eu não cheguei a conhecê-los porque eles já faleceram há muitos anos, mas eu sei que eu tenho essa história desses estrangeiros na minha família. Então, não necessariamente vocês precisam conhecer pessoalmente, tá? No número 4, vocês vão fazer a leitura do poema que está lá na página 72 e considere, prestem atenção porque nós temos uma afirmação aqui. Alguns grupos de imigrantes que chegaram no Brasil tiveram mais facilidade em aprender a língua portuguesa. Então, nós podemos observar lá, fazendo a observação do mapa, fazendo a observação do poema, após a leitura do poema, nós conseguimos ver que vieram pessoas de vários países diferentes. Algumas dessas pessoas tiveram mais facilidade em aprender a nossa língua, né? Devido às semelhanças, né, da língua deles com as nossas, com a nossa. E aí eu quero saber, na opinião de vocês, quais grupos tiveram mais dificuldade para aprender o português? E por que que vocês consideram assim, tá? Aí, na quinta-feira, nós teremos as nossas atividades de ciências e a Prof. manda o vídeo explicando essas atividades novamente para vocês, tá? Então, por hoje é isso. Qualquer dúvida, a professora está à disposição. Não deixem de realizar a atividade. Não esqueçam de colocar o nome. Não é só na capinha da atividade, pessoal. Lá dentro da atividade, ó, nós temos um espaço também para pôr o nome. É importante que vocês coloquem todas as folhas, porque às vezes acontece de soltar do grampinho e aí a professora encontra a folha perdida de atividade e não sei de quem é. Tá ok? Então, qualquer dúvida é só perguntar. Até mais.